Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponto de hoje, vamos falar sobre a Operação Breaking Bad, realizada no presídio de Andradas, localizado no sul de Minas Gerais. Na operação, o professor do presídio de Andradas foi preso, suspeito de deixar drogas no banheiro da sala de aula para repassar aos detentos. De forma remota, participa do Ponto a Ponto Leandro Martinez, promotor de justiça de Andradas. E aqui no estúdio eu tenho a companhia de Ivan Carvalho Guimarães, advogado criminalista. É um prazer recebê-los aqui na TV MP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, bom dia. Doutor Leandro, quando e como começaram as investigações no presídio de Andradas? Bom dia, Cristiane, bom dia, doutor Ivan, bom dia a todos. Gostaria de começo de agradecer o convite, uma alegria muito grande participar aqui da TV MP. Bom, essa operação em Andradas é preciso mencionar que ela é fruto primeiro de uma parceria muito grande entre o Ministério Público e a direção do Presídio de Andradas. Existe essa parceria muito próxima e troca de informações e um bom relacionamento institucional. Justamente por causa disso que em junho, perto do dia 19 de junho, nós fomos procurados por um agente penitenciário que se havia procurado a direção do presídio e havia dito que recebeu uma proposta de corrupção de um dos presos. E essa proposta de corrupção é algo em torno de 20 a 25 mil reais para que ele ingressasse com aparelho celular no presídio. Chamou atenção no depoimento desse agente penitenciário que essa proposta foi feita na janela, na ventana da sala de aula. O presídio de Andradas tem uma escola estadual, e ali estava tendo aula e a proposta foi feita na ventana da sala de aula e, assim, em voz alta, na presença do professor. O setor de inteligência mencionou que já vinha recebendo há algum tempo informações de que havia suspeita de que esse professor de matemática estava facilitando a entrada de drogas no presídio. Isso porque, coincidentemente, após as aulas dele, nas celas havia o cheiro de drogas, havia, evidentemente, o consumo de drogas. E com essa informação do agente penitenciário, foi desencadeada uma investigação para apurar 2 crimes de início: a corrupção, né? E também essa suspeita. E a partir daí pedimos autorização judicial para instalar equipamentos de escuta ambiental, equipamentos de vídeo, e no dia 12 de julho conseguimos flagrar a ação de corrupção, uma nova proposta de corrupção, e também flagramos a ação de tráfico praticada ali no ambiente do presídio, dentro da sala de aula, mais especificamente nas dependências do banheiro da sala de aula, e 4 presos foram conduzidos em flagrante, o professor também foi preso em flagrante, e 3 pessoas fora do presídio também acabaram presas nesse mesmo dia. Essa operação é inédita em Andradas? Então, como eu mencionava, essa parceria com o Presídio de Andradas, ela já não é de hoje, é uma parceria, um relacionamento muito bom, muita competência, é preciso deixar bem clara a competência da direção do Presídio de Andradas. E desde em março de 2020, durante a pandemia, por exemplo, houve uma grande operação também. Nós tivemos informações de que os presos estavam com aparelho celular no interior do presídio, extorquindo familiares, mas não conseguíamos encontrar o aparelho celular e foram feitas buscas, então decidimos interceptar esse aparelho para tentar descobrir. E essas interceptações revelaram um esquema monstruoso, um esquema grandioso de gerenciamento do tráfico de drogas dentro do presídio e principalmente de cadastramento e incorporação de pessoas à organização criminosa. Eu falo do PCC especificamente. Essa operação já anterior, de março de 2020, ela culminou numa denúncia contra 49 pessoas. Dessas 49 pessoas, 30 eram denunciadas por integrar organização criminosa, 20 pessoas com envolvimento ao tráfico, associação ao tráfico, 4 pessoas por tentar ingressar com ingresso celular, mais de 2 quilos de cocaína foram apreendidos.
e ao final do processo, que ainda está tramitando, mas já houve sentença de primeira e segunda instância, 24 pessoas condenadas por organização criminosa, 20 pessoas condenadas por tráfico, 4 pessoas condenadas por ingresso. Então, não é uma ação inédita essa atuação do Ministério Público junto ao presídio de Andradas. Existe esse precedente. Doutor Ivan, casos semelhantes aos de Andradas são comuns? Sim, o crime organizado ele está sempre em evolução. Esses casos eles acontecem não só em Minas Gerais, mas eu falo especificamente em Minas Gerais mesmo. Comumente vem acontecendo casos iguais a esse em outros presídios onde levam drogas, celulares, outros materiais, né? Os presos, as organizações criminosas elas evoluem muito de várias formas. Então, esse tipo de crime ele é comumente descoberto ou pela polícia ou pelo Ministério Público. Há um monitoramento, né, dentro das penitenciárias. Então, comumente, de vez em quando, eles descobrem alguns casos de diversas formas. As organizações, elas sempre, como eu disse, estão sempre evoluindo na forma de tráfico desses tipos de crime. Além do professor, doutor Ivan, 2 mulheres foram presas, mãe e filha de um detento. O envolvimento de familiares na prática de tráfico de drogas também não é incomum, né? Não, porque, assim, as famílias, muitas das vezes, elas são pressionadas porque, assim, os presos novos chegam, às vezes, o doutor conhece muito bem essas práticas, os novos presos eles são pressionados a pedir os familiares para ajudarem de alguma forma nesse tipo de ação. Então, muitas das vezes, as famílias nem querem, mas por pressão, elas são obrigadas a fazer esse tipo de ação. Essa é uma estratégia usada por eles. Uma estratégia usada por eles, por quê? Pressionando as famílias que, se muitas das vezes, eles ameaçam. Eles chegam e falam assim, ó, se não fizer determinado tipo de coisa, o seu parente, seu filho, seu neto, seu parente vai sofrer algum tipo de punição dentro. Aí, no medo, elas acabam entrando nesse... Tanto é que o doutor pode explicar melhor, muitas das vezes, talvez um familiar que está envolvido ali, talvez tenha até uma pena menor por estarem envolvidos nesse tipo de crime. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e na volta vamos saber o que já foi apurado nessa operação. É bem rápido. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, que hoje fala da operação Breaking Bad, realizada no presídio de Andradas. Doutor Leandro, quais os crimes e penas já apurados nesse caso de Andradas? Bom, Cristiane, as investigações elas ainda estão correndo. Ainda ontem foi prorrogada as investigações, mas até o momento existem elementos muito fortes, e inclusive fruto das investigações que conseguiram captar áudio e vídeo, existem elementos muito fortes da prática de corrupção. Foi flagrada, inclusive, em áudio a proposta de um dos presos, confirmando aquele depoimento do agente penitenciário sobre algo em torno de 20 ou 30 mil reais para ingresso de celular no presídio, foi captado. E também foram captadas imagens, de certa forma, até estarrecedoras, do professor deixando drogas no banheiro da sala de aula, e logo em seguida vários presos
indo até o banheiro e engolindo as drogas, alguns até consumindo as drogas ali no banheiro. Então, foram apurados crimes de corrupção, que tem a pena de 2 a 12 anos, o tráfico de drogas, que tem pena de 5 a 15, a associação para o tráfico de drogas, que também tem pena de 3 a 10 anos, e também as investigações elas ainda apontam para possível lavagem de dinheiro, porque as vantagens são feitas para o agente público ingressar com a droga e posteriormente transformar essa vantagem em algum ativo lícito, é lavagem de dinheiro que tem pena entre 10 e 10 anos de prisão. Então, até o momento, assim, mas ainda as investigações ainda estão correndo. A importância do MPMG atuar e deflagrar operações desse tipo para a sociedade? Você acha que a sociedade recebe isso como? Olha, eu acredito que não só em Andradas, que é a nossa realidade, mas eu acho que em toda a sociedade mineira, no Brasil, a imensa maioria, a esmagadora maioria de nós somos honestos, pessoas que acreditam em vencer na vida pelo trabalho honesto e também acreditam que o crime, seja quem tenha praticado, seja onde tenha sido praticado, são pessoas que acreditam que o crime deve ser combatido. Somos a esmagadora maioria. Essa operação, embora tenha um impacto mais local, mais em Andradas, mas ela resgata nas pessoas certamente essa crença na vida honesta e essa crença principalmente de que o crime está sendo combatido. É muito importante esse tipo de operação, portanto, para reforçar a confiança das pessoas nas instituições. E, ao mesmo tempo, por que não, esse tipo de operação também serve de um recado para aqueles que pensam, que imaginam entrar no mundo do crime, para saber que vai ser combatido e que o Ministério Público está atento a essas práticas criminosas. Doutor Ivan, a prática do crime de tráfico de drogas dentro do presídio, ela é punida mais gravemente. Sim, sim. Porque é um tipo de crime que ele afeta, igual eu disse, ele afeta não só aquele que está cometendo o crime ali em si, ele afeta várias outras pessoas porque ele não consegue obter o meio ilícito, né, a droga, de forma sozinho e tal. Ele envolve várias outras pessoas e tudo. Então é um crime que envolve diversas formas de atuação. Então, por isso, quando é pego... Então, como envolve... Aí incorre, no caso, a organização criminosa, o tráfico de drogas. Então, assim, por isso a pena é mais elevada nesse caso. Existem leis ou regulamentos específicos para lidar com essa questão? O crime de tráfico de drogas, ele já vem com uma pena mais alta, né? E se juntando à organização criminosa, e por ser ele já está dentro do sistema prisional, ele tem a pena elevada e dentro do presídio também ele sofre punições de um regime mais severo dentro ali do presídio. Ele fica mais isolado e tal, um tempo maior. Então ele tem, como diz, os benefícios dele diminuem até mesmo dentro do sistema prisional. E qual que é o procedimento em relação ao professor, se ficar provado que ele é mesmo traficante? Ele já foi, parece que já teve 2 condenações, né? Ele já foi condenado, pelo que parece, pelo tráfico de drogas e pela organização criminosa. Então, eu acredito que a pena dele vai ficar embora talvez ele seja primário e tal, de bons antecedentes, eu não conheço bem o fato em si, mas ele vai incorrer aí, no mínimo, no tráfico de drogas, mais a organização criminosa. Então, ele vai pegar uma pena, sendo provado mesmo, acredito que tenha sido, igual o doutor falou, então ele pega uma pena elevada. E quais são as implicações para as autoridades penitenciárias?
tudo é questão de prova, né? Igual o doutor falou. Vendo que tem alguém, de alguma forma, ajudando esse professor, um agente interno, porque o professor, ele vai, além da pena, ele também vai ser, bem provável, vai sofrer um processo administrativo no órgão que ele trabalha e tendo a condenação, ele vai ser demitido do cargo, depois desse processo interno da instituição. Por exemplo, a Secretaria de Educação deve abrir um processo administrativo, com a condenação criminal dele, ele deve ser demitido. Ou seja, além das duas condenações na justiça, ele vai sofrer uma condenação administrativa, que é a perda do cargo. E como que a comunicação entre os membros de organizações criminosas do tráfico de drogas é monitorada e controlada pelas autoridades penitenciárias? Como é feito esse controle? Escutas, né? O Ministério Público, o pessoal interno, eles monitoram ali e, tendo uma desconfiança do fato criminoso, eles levam o fato ou ao Ministério Público ou à Justiça, até mesmo delegacias, para que se abra um inquérito policial, às vezes delegacia, promotoria ou mesmo a Justiça. A Justiça, o juiz, no caso, tomando conhecimento, oficia o Ministério Público ou o delegado, que vai ser instaurado, se for delegacia, vai ser instaurado inquérito e para apuração dos fatos. Se for, no caso, delegado, o delegado, tomando conhecimento dos fatos, faz o processo investigatório e remete ao Ministério Público para demais providências e assim sucessivamente. Ministério Público, juiz e as medidas vão sendo tomadas ali naquele ciclo. Polícia, Ministério Público e Justiça. Ou quando a investigação é feita pelo Ministério Público e Justiça. A gente faz então mais um breve intervalo. É bem rápido. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que trata da Operação Breaking Bad. Aliás, o nome dessa operação é referência a uma série de TV americana que fez muito sucesso. Doutor Leandro, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre a importância do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPMG. Sim. Especificamente em relação a essa operação, até pela rapidez e pela urgência, e não foi necessário o apoio do GAECO. Mas, sem dúvida, essa estrutura do GAECO é uma realidade que precisa se expandir. E digo mais, é uma realidade que é possível de se aplicar e se instalar em cada uma das comarcas, em cada uma das promotorias, é lógico, de acordo com a sua estrutura local. O GAECO, a gente sabe que ele presta um serviço assim imensurável, por conta da sua especialidade, por conta da expertise, por conta da estrutura que ele tem disponível e principalmente por conta da forma de atuação, que é uma forma de atuação interinstitucional, com a busca de parcerias, com a busca de atuação conjunta com outras instituições, setores de inteligência. E esse serviço de apoio é fundamental. Em Andradas mesmo, temos outros casos em que o GAECO presta o apoio e o serviço é de excelência, mas esse mesmo molde, ele pode ser tentado e adaptado e instalado de acordo com a realidade local, e nesse sentido nós em Andradas estamos tentando implantar uma espécie de GAECO local entre eu e o Dr. Vitor, colega de Andradas. Doutor Leandro, o que é preciso fazer para que a prisão cumpra o seu papel de punir e ressocializar e assim então inibir o surgimento das organizações criminosas? O que é preciso fazer? Essa é a pergunta dos milhões, né? Essa pergunta é um tanto quanto complexa.
É interessante notar que na sua própria pergunta já são apontados dois aspectos da pena, que é a punição e a ressocialização. A gente tem visto muito debate ultimamente em que parece que o aspecto punitivo é deixado de lado ou ele se torna um papel secundário. E eu acredito no contrário, é que a pena, a prisão, ela tem inegável caráter primário e primeiro é punitivo. Essa é a obrigação inalienável, indisponível, porque a pena é uma punição. A pessoa presa ela está privada do seu direito de ir, está, portanto, sendo punida. Então a gente não pode jamais esquecer desse aspecto da punição. Ocorre que a punição ela não pode ser feita de qualquer jeito. O que nós vemos são presídios superlotados, o que nós vemos são muitas vezes presídios com estrutura absolutamente deficitária, assim, ambiente insalubre. Isso daí já não é punição, isso daí ultrapassa os limites da condenação. Esse aspecto punitivo ele tem que trabalhar junto com o aspecto da ressocialização. Mas a ressocialização, veja, ela parte do princípio de que a pessoa, e não existe pena perpétua, prisão perpétua, a pessoa vai retornar ao convívio social. No entanto, essa ressocialização, ela tem que ser entendida, no meu ponto de vista, como uma obrigação de meio, ou seja, o Estado deve oferecer aos presos a possibilidade, as oportunidades para se capacitar, para refletir sobre o que aconteceu e assim voltar para a sociedade sem praticar novo delito. É uma obrigação que nem sempre é aproveitada pelos presos e a gente vê, por exemplo, nesse caso da Breaking Bad. O presídio de Andradas é muito bem estruturado, é importante que se diga. Existe uma escola estadual, é um ambiente de ressocialização. E justamente nesse ambiente de ressocialização é que foi flagrada a prática desses crimes graves. De qualquer forma, seja a punição, seja a ressocialização, na forma adequada, nós estamos falando, no final das contas, de investimento, de recursos financeiros. E isso daí já parte por uma questão de política criminal, né? Ultrapassa o ambiente do nosso trabalho, que é o ambiente jurídico, mas, sem dúvida, é investimento. Você concorda, doutor Ivan? Sim, eu acho que um pouco mais do que o doutor falou, eu acho que é preciso que haja uma readequação do sistema prisional, porque como, né, já foi falado por ele, essa ressocialização ela acontece muito pouco, porque eu acredito que nem 10% dos presos eles têm uma função. O Estado está mais preocupado em manter ele preso, investindo em segurança para que não entre drogas, investindo em segurança para que ele não fuja. Está errado? Não está errado, está certo. Mas só que essa preocupação não é o suficiente para que o cidadão volte para a rua ressocializado. É necessário uma readequação para que, de alguma forma, que eles voltem ao mercado de trabalho, para que eles tenham uma ocupação após o cumprimento da pena. Temos também que pensar numa modernização, uma mudança no Código de Processo Penal, para que não haja, manter esse cidadão em local por um tempo, que não haja tantos recursos também, uma coisa assim, para que ele realmente cumpra a pena de forma certa. Porque o que nós vemos é que esse cumprimento ele se dá de forma inadequada, no meu ponto de vista. Então, junto a essas normas que devem ser mudadas, é a ressocialização. Porque o Estado ele preocupa muito com o maquinário de manter esse cidadão ali, encarcerado, mas não na ressocialização posteriormente. Então, esses são os grandes desafios e a Sim, grande dificuldade. Sim, a dificuldade, eu não vejo o Estado se preocupando com o ser humano pós-pena, pós-cumprimento da pena. Então, é preciso que haja um engajamento maior para que ele volte à sociedade ressocializado,
com uma nova profissão, se for o caso, o que a maioria não tem, dos que estão ali encarcerados. Então é necessário uma readequação do Estado no tocante à pessoa, porque os equipamentos estão sendo modernizados aos poucos dentro do sistema prisional, mas a ressocialização não. Ela é praticamente a mesma de anos atrás. Poucos cumprem uma pena com remissão no trabalho. Eu agradeço muito a participação de vocês. Voltem sempre. E eu agradeço também, claro, a sua companhia. A gente se vê em breve.